esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz a viva mim. Vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Não abriu o livro. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Não abriu ainda. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando, compartilhando. Boa noite. O Soide está aqui para mandar para você. Teu amor anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta. Só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento. Vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Vamos chegando, pessoal. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina, Jesus. E aí, pessoal, tá chegando, pastora? Teu lugar, vem transformar tudo ao teu falar. Vidas, Vamos chegando, pessoal. nações se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reino, teu reino é justiça. Vamos lá então, galera. Se alegria. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Boa noite, pessoal. Nos rendemos ao Senhor. Vou baixar aqui. Proclamará só teu nome, Salvador. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está chegando. Nesta noite de quarta-feira, hoje 24 de setembro, nós estamos... Eu já não sei mais nem qual é o episódio, eu acho que é o quinto ou sexto, até vou dar uma conferida lá depois. E nós temos a oportunidade de nos reunir nesse tempo, nessa quarta-feira, para a gente tratar sobre o Reino de Deus. Esse encontro, ele foi sonhado e criado para ser um tempo para nós falarmos sobre o Reino de Deus, ensinarmos sobre o Reino de Deus e ajudar você a entender o que é o Reino de Deus. Desde o princípio, começamos o nosso primeiro encontro falando do que eu entendia ser o começo, né? Quando o Reino de Deus era uma profecia, quando o Reino de Deus estava próximo, quando o Reino de Deus chegou e quando Jesus, por fim, declarou que o Reino de Deus ele está dentro de nós. Então tá, quem já está por aí, pastora, para a gente dar boa noite? Sim. A Silene. Silene. Boa noite, Silene. A Camila Machado, que aparece aqui. Camila Boa noite, e a Camila. Silene. E a Silene. Deixa eu ver se aparece aqui no meu Face. Às vezes também não aparece, né? Vamos ver. Aparece as curtidas, mas não mostra quem que está aqui online. Bom, pessoal, pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos hoje... Ranieri. Boa noite, vereador Ranieri. Boa noite, vereador Ranieri. Nós vamos hoje, Deus abençoe o senhor na sua missão de trabalhar em prol do reino de Deus.
Hoje nós vamos entrar na parábola do fermento, tá? O fermento escondido na massa, tá? Mas antes de falar sobre o fermento escondido na massa, eu quero dar aqui uma palavra para que você não confunda as coisas. Bem, o nosso objetivo é falar e ensinar sobre o reino de Deus. Nosso objetivo não é atacar ninguém, ofender ninguém, machucar ninguém, agredir ninguém, mas apenas fazer com que você entenda o que é o reino de Deus. E para a gente entender o que é o reino de Deus, eu tenho feito comparação sobre o reino de Deus e a religião. E talvez você possa se ofender, talvez você possa se sentir agredido, mas o objetivo não é esse. O nosso objetivo é falar sobre o reino de Deus. Eu sei que quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente ensina o que é o reino de Deus, existe uma certa dificuldade. Eu vou dizer para você que quando eu comecei a estudar sobre o reino de Deus, quando eu fui introduzido no reino de Deus, eu já era mestre, já era teólogo, já havia sido diretor de seminário, já havia lecionado todas as cadeiras do curso de teologia e então não era uma pessoa ignorante a respeito da palavra de Deus. Mas quando eu comecei a estudar sobre o reino de Deus, eu tive dificuldade para entender algumas coisas e aquilo confundia um pouco o meu pensamento. Eu tentava, como é que eu vou dizer, interpretar, eu tentava compreender o reino de Deus através de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade de alguém que tinha um pensamento a partir de uma religião. Só que conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui mergulhando, eu fui vendo que há muitas coisas no reino de Deus que quando nós vamos estudar, elas entram em conflito com aquilo que nós pensávamos a respeito daquele assunto anteriormente. Então a gente vai descobrindo que algumas interpretações, enfim, algumas coisas assim, elas não fechavam com o que realmente é o reino de Deus. Então, por favor, não se sinta ofendido. O meu desejo é que você entenda e compreenda o que é o reino de Deus. Se você até se sentir à vontade, quiser me chamar particularmente para a gente conversar, eu estou à sua disposição. Se quiser a gente se encontrar em algum lugar, eu estou à sua disposição. O meu desejo e o meu objetivo é que você entenda o reino do Senhor. Amém? Abra então aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 20. Ao final desse episódio, lá pelas 9 horas, que é o tempo que a gente tem destinado para estar aqui por 1 hora, nós vamos estar orando. Ao final desse episódio, nós vamos estar aqui orando com você, com a sua família, orando ao Senhor para que o reino de Deus venha sobre a sua vida, que o propósito e o querer do Senhor esteja sobre você. A Hanna está assistindo e o Chico está assistindo. O meu bebê, a Raninha. O Chico, boa noite, Chico. Lá da estância da divisa São Gabriel. Quem está na estância, o Chico? Estou assistindo na estância da divisa São Gabriel. Muito obrigado, Chico. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te alcance, em nome de Jesus. Então, vamos lá então. Eu vou ler para você nessa versão que eu tenho sido lido. Uma tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, tá? E nós vamos começar nesse texto. São 2 versículos apenas. E eu terminar o texto, eu vou fazer pergunta. Então você que está aí assistindo vai me responder o que você vai entender daquilo que eu vou perguntar, você vai dar a sua opinião. Não quero saber, então se preocupe, eu vou responder errado e não sei o que, nada disso, tá? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o volume da música, não sei se está atrapalhando ou não, você me responda aí, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 20 e 21. Jesus continuou, verso 20. Que comparação poderia usar para o reino de Deus? Que comparação poderia usar para o reino de Deus? Verso 21. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Vou ler de novo o verso 21.
Jesus pergunta no verso 20, ao que eu poderia comparar? Que comparação eu poderia usar para o reino de Deus? Então ele mesmo afirma depois no verso 21, ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Pergunta, esse fermento que foi escondido em 3 medidas de farinha, que Jesus está comparando ao reino de Deus, é algo bom ou ruim? Me responda aí. Vou dar volume aqui na música. É bom ou é ruim? Depois a gente vai explicando aqui. Esse fermento é algo positivo ou é algo negativo? Me dê sua opinião, por favor. Me responda aí. Normalmente quem responde muito aí é a Camila, né? Por favor, aí alguém me dê sua opinião. Esse fermento que a mulher escondeu em 3 medidas de farinha é algo bom ou é ruim? Música nova hoje no programa. Ninguém respondeu, pastora? Por enquanto não. Tem a Nelly, esposa do Chico, nos assistindo. Boa noite, Nelly. Que o Senhor te abençoe. E a Silvia Sampaio. Silvia Sampaio, boa noite. Ninguém respondeu? Então eu vou ter... tem um tempo, né? Eu sei que dá um tempo aí, tempinho. dá um delay aí, né? Vou esperar um minutinho mais enquanto a gente vai ouvindo essa canção nova. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade, glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Ninguém respondeu, pastora? Não. Então eu vou ter que seguir aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. No Novo Testamento, na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, o fermento não tem um sentido positivo. O fermento não tem uma conotação positiva. Principalmente nos evangelhos, ele é sempre apresentado como algo negativo. Então eu vou ler para você aqui alguns textos para você entender e a gente vai se movendo aqui, ó. Evangelho de Mateus, eu vou sempre ler nesse texto aqui na linguagem de hoje, tá? Vou procurar aqui, ao vivo e à toa, né? Ao vivo e a cores. Como é que diz? Quem sabe faz ao vivo. Vamos procurar aqui, Mateus 16, verso 6, depois o 11 e 12. Mateus 16, verso 6, que diz assim... Jesus disse, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. No verso 11, ele diz assim, Mateus 16, verso 11, vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus falou fermento, eles pensavam que Jesus estava falando de pão, de um fermento que era no pão e tal. E aí Jesus teve que explicar para os discípulos, aí eles entenderam. Não, Jesus não está falando do fermento do pão, ele está falando de um ensinamento, Jesus está falando de uma doutrina. Outro texto no Novo Testamento, onde o fermento é citado, está em 1 Coríntios,
1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. E depois o verso 8. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 5, verso 6. Depois o verso 8. No verso 6 está assim, ó. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Verso 8. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Nesse caso de 1 Coríntios, o fermento é comparado com coisas malignas. Então, o fermento não é algo positivo. Se Jesus usou numa parábola a figura do fermento, então, o que é esse fermento? Já que não é uma coisa boa, e ele faz uma comparação, e ele fala do fermento, ele fala da mulher que escondeu na farinha. Então, nós vamos entender isso aqui agora. Uma coisa interessante para você entender sobre a farinha. Nós vemos o verso 6 e 8, no 1 Coríntios 5, verso 7, Jesus diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, joguem fora o fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, na Páscoa que é usado o pão sem fermento, essa farinha, essa flor de farinha sem fermento, ela representa uma pessoa. Essa flor de farinha representa uma pessoa. Então, nós vamos agora, voltar lá em Levíticos, na lei. Eu já disse em alguns episódios atrás que a Bíblia, ela mesmo se interpreta. A Bíblia não se contradiz. Então, você pega um texto e você vai estudar e você vai procurar o que a gente chama de... falei a palavra. O strong. Você vai pegar a palavra e vai ver onde essa palavra ela é citada em outros textos da Bíblia. Há muitos anos atrás, quando não existia computador, quando não existia o celular, um app de Bíblia no celular ou no tablet, eu usava uma enciclopédia. Deve estar por aqui no escritório. Não sei se vocês notaram, hoje a gente está aqui no escritório, dentro de casa. Então eu usava uma enciclopédia grande, grossa assim, eu usava um dicionário bíblico grosso assim, e usava uma chave bíblica. Então a chave bíblica me mostrava todos os lugares onde estava aquele texto, o dicionário me explicava a raiz da palavra, e a enciclopédia me mostrava a sua etimologia, o seu significado, enfim. Mas hoje a gente tem tudo no celular. Então a Bíblia, ela mesma se explica, ela mesma se responde, ela não se confunde, ela não se engana. Então em Levíticos capítulo 2, no verso 1, quando o Senhor ele está falando sobre os elementos que fazem parte da celebração, ele fala aqui, Levíticos capítulo 2, verso 1. Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha, depois de misturar azeite e incenso na farinha. O que ele está falando aqui? Isso aqui se chama oferta de manjares. Era uma oferta que era oferecida ao Senhor. Essa flor de farinha, ou essa farinha, ela representa Cristo. Essa farinha, ou a flor de farinha, ela representa Cristo. Você lembra que Jesus, uma ocasião, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Isaías, quando ele se refere a Jesus, ele diz assim, ao Senhor agradou moê-lo.
Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai apontar a Cristo como a farinha ou o pão, porque a farinha é o elemento principal do pão. E lá em Levíticos, então, ela está falando da flor de farinha. Você viu que a mulher colocou o fermento em quantas medidas de farinha? Você lembra? 3. 3 medidas de farinha. O que significa 3 medidas de farinha, será? Você tem ideia do que significa 3 medidas de farinha? Vamos ao livro de Gênesis. Vamos lá. Lá é citado essa questão das 3 medidas de farinha e o que ela significa. Então, você vai vendo que a palavra de Deus, ela não se engana, ela não se confunde e ela mesmo responde. É que às vezes a gente tem muita preguiça de estudar e de ler, a gente quer as coisas assim mastigadinha. Vamos lá. Gênesis 18:6. Esse é o encontro quando os anjos foram na casa de Abraão, na tenda de Abraão, e ele chama Sara, Gênesis 18:6, e diz assim, Abraão correu para dentro da tenda, para dentro da barraca, e disse a Sara, depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Na outras versões da Bíblia diz, pegue depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado. Por que ele pede 3 medidas de farinha? 3 medidas de farinha é uma quantidade necessária para uma refeição completa. A refeição completa na Bíblia, ela continha 3 medidas de farinha. Então, lá na parábola de Jesus, ele diz, a mulher pegou e escondeu fermento em 3 medidas de farinha. Então, nós já sabemos que a farinha é quem? A farinha é Cristo. Nós já sabemos que 3 medidas representam a quantidade necessária para uma refeição completa. Então, essa mulher pegou a farinha, que é Cristo, e preparou uma massa, e nesta massa, com 3 medidas de farinha, o suficiente para uma refeição completa, e ela colocou o fermento. A gente já viu que o fermento não é algo positivo. O fermento significa coisas malignas, representa doutrinas malignas, representa coisas ruins. Mas por que ele representa isso? Então a gente vai de novo na Bíblia. Vamos para Levíticos capítulo 4. Eu vou explicar esse aqui e antes de avançar, eu vou fazer uma pergunta. E aí vamos ver se você consegue me responder. A Carmen Costa tinha respondido boa. Sobre o fermento? Sobre o fermento. Ok, não tem problema nenhum. Levíticos capítulo 2, verso número 4, 5 e depois o 11. Levíticos, quando agora ele vai falar sobre o fermento, tá? Lá na lei, ela vai falar sobre o fermento, a oferta de manjares, e ele diz aqui, ó, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim, ó, se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha. A farinha é Cristo. Da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Verso 5. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem farinha. Verso 11, capítulo 2, verso 11 de Levítico. Diz assim, ó, nenhuma oferta de cereais ou oferta de manjares será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. O que é a oferta de manjares?
Essa oferta de manjares, ela é uma oferta de cereais e ela representa Cristo, é uma pré-figura de Cristo. A Bíblia está cheia de figuras de Cristo. Então tem o leão de Judá, tem o tabernáculo, os itens do tabernáculo, o pão da propiciação, a bacia onde era feita a purificação, a mesa da propiciação, o próprio o candelabro, os elementos do tabernáculo, todos apontam para Cristo. Todos eles eram uma figura, ou são uma figura de Cristo. Os elementos dessa oferta, como a flor de farinha, o azeite e o incenso, eles são símbolos da perfeição, do Espírito Santo e da fragrância agradável a Deus na vida de Jesus. Tá ok? Agora a pergunta. Eu vou colocar de novo a música e você vai me responder. A mulher, essa mulher, é algo bom ou é algo ruim? Responde para mim. A mulher é algo bom ou ruim? Paz e alegria, teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Ninguém respondeu, pastora? Não, ainda não. Na parábola de Jesus, na parábola de Jesus, a mulher... Na parábola do fermento escondido na massa. Essa mulher que esconde o fermento na massa, ela é uma figura positiva ou negativa? O que vocês acham? Aí a gente vai ver daí o que significa essa mulher. Mas no seu entendimento, o que você acha que é? A gente já viu que o fermento é ruim. A gente já viu que a farinha é Jesus. Então ela pegou a farinha que é Jesus, misturou com o fermento, que a gente viu que são coisas ruins. Mas e quem é essa mulher? Ela é positiva ou negativa? Ninguém vai me responder, por favor, me respondam. Camila tá quieta hoje. Hoje a Camila tá quieta? A Camila está em silêncio? Então vamos lá. A Nara Munhoz tá... Nara tá... Oi, Narinha. Tá nos Boa noite, Nara. assistindo, a Lidiane Alves. Boa e a noite, Lidiane. Nina Nunes. Nina Nunes? É, Nina Nunes. Boa noite, Nina Nunes. Então vamos lá. Gente, o fermento, Jesus se referiu ao fermento. A Nara diz ruim. A Nara diz que a mulher é ruim. É. O fermento, nós já vimos que quando a palavra, principalmente nos evangelhos e no Novo Testamento, o fermento ele é associado, ele é um símbolo, ele é uma figura de doutrinas ruins, de ensinamentos malignos, tá? Nós vimos que a farinha, ela representa Cristo. Nós vimos que as 3 medidas de farinha que estão citadas aqui. Agora eu vou ler de novo o texto, então, para a gente se localizar, tá? Essa é a parábola que Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 20. Jesus continuou. Que comparação poderei usar para o reino de Deus? Verso 21. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Então nós vimos que as 3 medidas, a farinha é Cristo, as 3 medidas é uma quantidade necessária para uma refeição completa.
Cristo ele é comparado à farinha, Cristo ele é comparado ao pão. Cristo, por que ele é o pão? Porque ele, a vida dele, a essência dele, ela deve servir de alimento para Deus e para o homem. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então nós temos o pão, nós temos, aliás, a farinha, nós temos as 3 medidas da farinha, nós temos o fermento e agora temos a mulher. Então essa mulher, a Nara que respondeu, se mais alguém queria responder e não respondeu, essa mulher realmente não é uma figura positiva. Quem é essa mulher? A mulher que escondeu o fermento na massa, nas 3 medidas de farinha, ela representa a religião. A religião. Eu comecei hoje o programa, esse nosso encontro, esse nosso episódio de hoje falando que as pessoas têm muita dificuldade de entender que o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é uma religião. Então, quando eu preciso explicar para você a diferença entre o reino de Deus e a religião, as pessoas elas podem se ofender, elas podem querer defender a sua religião. Pois bem, o reino de Deus não é uma religião. Jesus não veio para fundar uma religião, não veio para fortalecer uma religião, e ele combateu constantemente a mente religiosa, a mentalidade religiosa. Você lê os evangelhos, você vai ver que as autoridades religiosas, os fariseus, os líderes religiosos foram os que se dedicaram a perseguir Jesus. Eles não queriam saber do reino de Deus. Por que a religião tem um problema com o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele não pode ser controlado pelo homem. O reino de Deus é um governo de Deus. É ele quem governa o seu reino, não são os homens. Então, a religião foi a tentativa que o inimigo fez para barrar o crescimento do reino de Deus. Lá em alguns episódios atrás nós falamos, eles tentaram matar os seguidores do caminho, eles perseguiram de todas as formas os seguidores do caminho. E quanto mais eles perseguiram, quanto mais eles matavam, quanto mais eles prejudicavam os seguidores do caminho, mais crescia o evangelho, mais pessoas se convertiam ao Senhor, mais pessoas estavam dispostas a dar a sua vida para seguir a Cristo. Então, no ano 300, um imperador, ele teve a ideia de tornar o cristianismo, que já existia, passou a adotar o nome de cristianismo, porque eram os cristãos, os pequenos cristos, as pessoas parecidas com Cristo, por isso que foram chamados de cristãos, em Atos dos Apóstolos. Então esse homem, esse imperador, ele tornou o cristianismo uma religião. E quando ele fez isso, foi, vamos dizer, a forma que mais prejudicou o reino de Deus. Foi a forma que mais atingiu o reino de Deus, foi quando o cristianismo se tornou uma religião. Por quê? Porque eles pegaram para si a direção, eles pegaram para si a responsabilidade de dizer o que é certo, o que é errado, o que é heresia, o que não é heresia. Homens que sequer eram convertidos, pessoas que sequer conheciam ao Senhor, agora se apresentavam para dizer o que podia ser ensinado, o que não podia ser ensinado. O cristianismo se tornou como é que eu vou dizer, uma coisa assim que as pessoas todo mundo queria ser cristão, porque agora era status, ser cristão era status, e a gente vê isso hoje. As pessoas se dizem, mas eu sou cristão, e aí você vai ver a vida está toda torta. Então, quando a religião quando o cristianismo se tornou uma religião, ele corrompeu o evangelho. O evangelho foi corrompido. Então surgiu um falso evangelho.
Paulo, apóstolo, ele diz, nós temos o evangelho e temos o outro evangelho. Nós temos o evangelho do Senhor Jesus Cristo e temos o outro evangelho que não é evangelho. Então, o que significa essa mistura, esse fermento? Então, essa mulher que é a religião, ela pegou esse fermento e misturou na massa de farinha que é Cristo, e ela foi acrescentando a essa massa que tinha que ser, eram 3 ingredientes apenas. Ela misturou as práticas pagãs, ela misturou heresia, ela misturou ensinos malignos, ela misturou humanismo, ou seja, a valorização do homem, né? Então a gente vê pregadores dizendo, você é como a ave fênix, você pode estar caído, mas você vai se levantar, você vai ressurgir, uma melhor... Como é que diz? A melhor versão. Não, Deus não quer uma melhor versão. Deus não quer que você ressurja das cinzas. Deus não quer nada disso. Ele quer que você vá para a cruz, que você morra, o velho homem morra, e que você desça dessa cruz para governar com Cristo. Você não é uma ave fênix, você não é... O humanismo fala do triunfo humano. Mas o evangelho não é sobre o triunfo humano. O evangelho é sobre Cristo. Cristo que morreu por nós. E que nós estamos mortos com Cristo. Nós não triunfamos, quem triunfa é Cristo. E por fim, eles misturaram o hedonismo. O que é o hedonismo? Eu fiz questão de anotar aqui o significado, a definição de hedonismo. Ela vem do grego, hedonê. O nome de uma guia, de uma Deamon, ou uma deusa, na mitologia grega, que representa o prazer. A filha de Eros e Psique, Hedonê, era a representação encarnada de uma vida prazerosa. O hedonismo é uma doutrina ou uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade de vida. Então ela misturou isso. O que é o hedonismo? Nós não vamos cantar muito alto para que ninguém fique incomodado. Nós vamos colocar uma luz suave para que ninguém fique incomodado. Eu vou pregar 10 minutos para que ninguém se sinta desconfortável. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou seja, você não quer que as pessoas elas se sintam confrontadas. Deus o livre falar que ela é pecadora, que ela precisa ir para a cruz, que ela precisa se arrepender, que ela precisa abandonar o pecado e que Deus não quer abençoar uma vida que Ele deseja que a pessoa abandone. Então isso é o hedonismo, o prazer. Então a pessoa vai a um local de culto porque é prazeroso. E ele se sente à vontade para continuar pecando. Ele se sente à vontade para ficar chafurdando na lama do pecado. Essas coisas foram misturadas na massa, esses ensinos foram misturados com pequenos ensinos sobre Cristo. Você pegava uma porção de Cristo e você misturava todas essas coisas, o paganismo, o hedonismo, o humanismo, as heresias, e você mistura tudo isso e serve para as pessoas. Então, essa pequena quantidade de Cristo, ela fica sem efeito no meio de tanta mistura errada, no meio de tanta heresia, no meio de tanto ensino que não é evangelho. Então, o que aconteceu com essa farinha, com essa massa? Ela foi contaminada pela religião. A religião contaminou a pureza do evangelho. Você lembra, agora em outubro vai ser comemorado o aniversário da Reforma Protestante. Quantos anos será? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro quantos anos é que vai comemorar. Que é comemorado em outubro. Deixa eu ver aqui. Vou procurar rapidinho aqui para você ver. Reforma Protestante 2025. Quantos anos? Vai completar 508 anos quando Lutero
lendo a palavra de Deus, ele encontrou o texto que dizia: o justo viverá pela fé. E aquilo criou uma crise no coração dele, porque ele via que as pessoas tinham que fazer penitência, as pessoas tinham que pagar para que seus pecados fossem perdoados, as pessoas tinham que comprar terreno no céu, as pessoas tinham que... era tanta coisa assim. E aí ele, lendo esse texto, ele entendeu que não precisava de nada mais a não ser Cristo. E isso fez com que ele rompesse com... Ele era um bispo na Alemanha, e ele então rompeu com a Igreja Católica e agora vai completar 508 anos. Eu disse alguns dias atrás que se Lutero estivesse vivo, ele voltaria de novo a chegar na porta de alguma igreja e pregar lá as suas teses dizendo: vocês voltaram a fazer a mesma coisa. Vocês voltaram a vender bênção, vocês voltaram a ensinar as pessoas que precisa mais do que Cristo. Você precisa de Cristo, mas precisa de uma campanha. Você precisa de Cristo, mas precisa de um lenço ungido. Você precisa de Cristo, mas precisa disso. Você precisa de Cristo, mas ainda tem que fazer um seminário de quebra de maldição. Você precisa de Cristo. O que Cristo fez não é o suficiente. O que Cristo fez não é o suficiente para te alcançar. Então você precisa estar fazendo algo mais, como se fosse assim, você preparou lá um molho lá e ficou aguado, e aí você quer engrossar esse molho e você mistura alguma coisa para engrossar, porque não foi suficiente, está muito aguado. Então, o evangelho que se prega muitas vezes hoje é um evangelho muito aguado, muito fraco, muito fragilizado e carregado de coisas que não são evangelho. Carregado de coisas que não são Cristo. Carregado de coisas que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, porque a definição de religião é religare, ou seja, seria ligar o homem a Deus. A questão é que, se Cristo é o caminho, a religião é aquela que se apresenta para cobrar o pedágio. É aquela que se apresenta para dificultar o acesso ao reino de Deus. Então, às vezes, a pessoa chegou a uma religião, mas não conseguiu chegar plenamente a Cristo. Ao invés de ser consolidado em Cristo, ele foi consolidado numa religião. Então, essa parábola mostra... Alguém fez alguma pergunta aí, pastora? Por enquanto, não. Tá todo mundo quieto hoje. É que o assunto é bem pesado. Eu sei que é pesado, mas eu quero... Você lembra que o apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele ficou cego. Ele ficou cego. Então o Senhor Jesus chamou Ananias e disse: Ananias, vai até lá, na casa de Simão e tal, entre lá na rua direita. Lá tem um homem chamado Saulo, ele está cego. Você vai orar por ele, ele vai ver. Então Ananias foi lá, orou por Saulo, e quando ele orou por Saulo, as escamas caíram. Saulo viu, passou a enxergar. O primeiro rosto que ele viu foi o rosto de Ananias. E naquele momento, ele naquele mesmo dia desceu as águas. Naquele dia, Saulo, que viveu uma vida inteira como um homem religioso, que defendia a religião judaica, ele agora estava conhecendo o reino de Deus. Eu imagino que Saulo, ele deve ter tido muito conflito no começo, porque o reino de Deus não é uma religião. Ele teve que entender, ele que entendia da religião judaica, ele teve que compreender que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele teve que entender que Jesus era a farinha do pão que era levado, que ele usavam na oferta de manjares. Então eu quero ser o Ananias da tua vida. Eu quero ser a pessoa que vai estar aqui orando por você, para que Deus abra os teus olhos e para que você entenda o que é o reino de Deus. Que as escamas caiam dos seus olhos. Talvez você seja muito apaixonado pela sua religião. Eu vou dizer para você, no ano de 2012, eu tive o prazer, o privilégio de ir em Israel. E lá eu estive em alguns lugares.
eu estive no Monte Carmelo, eu estive no Monte Moriá, eu estive no Monte da Bem-aventurança, eu estive no Monte Sinai, no Mar da Galileia, estive em vários lugares. O primeiro lugar que eu fui visitar foi no Monte Carmelo, o lugar onde Elias orou para que descesse fogo do céu e que as pessoas pudessem entender que somente Deus é o Senhor. Naquele lugar, eu recebi uma ministração e naquele lugar eu tive uma experiência extraordinária com Deus. O Senhor, do meu ventre, Ele arrancou algo das minhas entranhas que foi algo espiritual. Ele não arrancou minhas tripas, Ele não arrancou meus órgãos internos, mas Ele arrancou de dentro de mim um amor e uma paixão que eu tinha pela denominação que eu servia naquele tempo. E aquilo gerou uma dor por alguns dias, 4, 5 dias, eu fiquei 12 dias lá, eu fiquei com aquela dor, Deus arrancou de dentro de mim. Eu era extremamente apaixonado pela minha religião, eu era extremamente apaixonado pela minha denominação. Eu tive que aprender que o meu amor, ele tem que ser por Cristo. Eu hoje sou pastor, sou presidente de um ministério, mas o meu amor é por Cristo. O meu amor maior é por Cristo. Não é pelo Ministério Aviva e nenhuma outra e qualquer denominação. Então, entenda isso. Deus quer que as escamas caiam dos seus olhos. O dia que você entender, eu espero que você entenda. Eu espero que as escamas caiam dos seus olhos. Eu espero que você ouça um episódio como esse de hoje e que isso gere uma crise dentro do teu coração, que isso gere uma crise dentro da tua alma, que você vai entrar no seu quarto e você vai orar e Deus vai arrancar as escamas dos seus olhos e você vai entender que não há dentro de nenhuma religião um lugar para Cristo. Nenhuma religião, nenhuma denominação tem lugar, vamos dizer assim, para dizer, Cristo está aqui, o reino de Deus está só aqui, porque ele é algo tremendo, ele é algo extraordinário, não cabe dentro de uma plataforma denominacional. Então eu quero ser para você esse Ananias, que está aqui trazendo a palavra, que está aqui tentando fazer com que você entenda. Eu sei que é chocante ver isso. Eu sei que é chocante você entender, por exemplo, que ser evangélico é ser alguém que segue uma religião evangélica. Eu sei que é difícil para você digerir isso, que é, assim, algo amargo dentro de você. Mas isso faz parte. Porque para o reino de Deus entrar, Deus precisa arrancar o que a religião colocou para dentro de você. Para o reino de Deus entrar, Deus precisa arrancar o que a religião colocou para dentro de você. Amém? Alguém tem alguma pergunta aí, pastor? Alguém? Não. Tem mais alguém aí que deu boa noite? A Lidiane disse, né? Boa noite, pastor. Boa noite, pastora Márcia. Um abraço, Lidiane, para você. Um que Deus abraço, abençoe. Lidiane. Só esse? Sim, mais aqui que aparece aqui só. Tá. Então, vamos lá. Então, nessa parábola, Jesus mostra como o homem, através da religião, contaminou o evangelho, contaminou o reino de Deus, contaminou a mensagem de Cristo. Então, agora, a religião se tornou um meio de lucro, um meio de vantagens, um meio de enriquecimento, de manter as pessoas longe de Deus. Jesus um dia ele disse assim, vocês fariseus, vocês têm a chave do reino e vocês não entram e não deixam os outros entrar. O grande problema é esse. A igreja, vamos dizer assim, a religião que deveria levar as pessoas a Cristo, está na porta do reino, impedindo as pessoas de entrar. Impedindo que as pessoas conheçam o evangelho, impedindo que as pessoas conheçam o reino, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Então o reino de Deus ele consiste no ensino de um evangelho puro e simples, sem a levedura do fermento, sem a levedura da heresia, sem a levedura
do humanismo, do hedonismo, de todas aquelas coisas que a gente viu. Então, infelizmente, as pessoas não têm discernimento para entender o quanto elas estão sendo ludibriadas. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que você possa entender, que você possa compreender, que você consiga entender o que é o reino de Deus. E como eu já disse antes, se você quiser falar comigo, eu me coloco à sua disposição para te responder, para te ajudar nesse momento de transição. Deus precisa fazer o que eu chamo de desintoxicação. Deus precisa tirar de dentro de você aquilo que não é dele, aquilo que foi colocado para dentro de você. Muita crendice, muito misticismo, muitas coisas. Muitas dessas coisas que hoje eu estou aqui falando, que hoje eu estou aqui condenando, eu fiz isso antes. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz. Mas, como Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu sou homem e eu faço coisas de homem. Então, hoje eu quero ensinar para você um evangelho puro e simples. Tá ok? Vamos encerrar então, pastora? Vamos. Alguém... Eu vou colocar aqui uma canção, tem 8 minutos para mim encerrar. E aí, eu acho que a semana que vem, aqui abaixo desse aqui, Jesus fala da porta estreita. Vamos falar dessa parábola na próxima semana, da porta estreita. Queridos, eu vou colocar aqui a canção e quando voltar a gente vai orar, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade para fazer a pergunta. Teu reino é justiça, paz e alegria. Teu reino é vida, esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. Glória a Deus. Espírito, nada pode nos deter. O ministério, a vida canta, só tu és o rei, vem sobre nós, Espírito de Deus. Vamos lá então, galera. Muito bem. Olha O só. Chico pergunta assim, que dia vai ter novamente? Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem aqui o Papo do Reino. Toda quarta-feira, às 20 horas. Quando encerrar aqui, eu vou colocar o link da última mensagem da semana passada. E aí você pode assistir todos os episódios que estão lá no nosso canal no YouTube. Todos os episódios estão lá. Você pode acessar todos eles à vontade, pode compartilhar. E é um tempo que a gente separou para estar aqui com você, para ensinar sobre o reino de Deus. Mais alguém? Não, aqui não aparece. Certo? Então, ó, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui no YouTube. Deixa eu ver quantos episódios já foram. Eu sei que já fechou mais de... Deixa eu ver aqui. Aqui, onde é que está? Meus vídeos. Já vou aproveitar e colocar aqui o link. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, esse agora é o 6º episódio, tá? Eu vou pegar aqui e vou colocar lá na página, lá nesse de hoje, tá? Aí vocês pegam e acessem ali
e possam assistir à vontade, tá? Deixa eu colocar aqui. E aí vocês... onde é que tá? Aqui. Deixa eu ver. Peraí, eu não copiei o link, desculpa. A última tá aqui. Toda semana, então, eu pego o vídeo. Amanhã mesmo, por exemplo, esse vai para o YouTube, porque o YouTube vai deixar por 30 dias. Aliás, o Facebook vai deixar 30 dias aqui no Facebook e depois ele apaga, tá? Então aqui, já coloquei aqui no comentário, você entra aqui por esse link e aí você pode acessar todos os episódios e não só sobre esses episódios. Lá você vai encontrar nessa página lá no YouTube, temos mais de 350 mensagens sobre o Reino de Deus. Então você quer aprender sobre o Reino de Deus, você entra ali com maior tranquilidade, assiste na sua TV, assiste no celular, assiste no computador, à vontade, e você vai entender. Quando eu comecei a estudar o Reino de Deus, eu ouvia mensagens em espanhol. Eu aprendia espanhol assistindo as mensagens do pastor Guilherme Maldonado. Eu li livros em espanhol, eu ouvi mensagens em espanhol dele, de pastores americanos, de pastores brasileiros, livros. Eu tenho uma pasta no computador com 1.500 livros sobre o Reino de Deus. E eu lembro que lá bem no comecinho, há mais de 13 anos atrás, eu às vezes tinha que assistir a mesma mensagem 3, 4 vezes, 5 vezes. Eu pegava um caderno e eu ouvia a pregação e ia anotando. Eu ia fazendo anotações daquilo que Deus falava comigo, ouvindo aquelas pregações. Aí eu levava às vezes dias para ouvir uma mensagem completa de 2 horas. Então eu assistia de novo, até que eu compreendia tudo aquilo que estava sendo ensinado. Então eu quero ter paciência com você, porque eu sei que você pode estar vivendo uma crise dentro de você, porque você quer o reino. Você vai dizer o que eu disse quando eu ouvi o reino a primeira vez. É isso que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu busco. É isso que eu estou querendo. Só que o reino de Deus, ele custa tudo. Não há lugar para mais nada. Por isso que Jesus diz, primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas. Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família, eu quero orar com a sua casa, se você quiser chamar a família, se você quiser chamar as pessoas da sua casa para orar, nós vamos orar. Jesus, ele disse assim, quando vocês orarem, orem, venha o vosso reino, venha o meu reino. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala de um modelo de oração, Jesus ele incluiu lá que a gente tem que orar, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus pediu para que a gente orasse assim. Então nós vamos orar. Eu quero orar por você. E que bom se quando você recebesse essa oração, Deus, o Espírito Santo, ele entrasse aí no lugar onde você está e ele arrancasse as escamas dos teus olhos e você pudesse ver. E você pudesse entender o que é o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós chegamos diante de Ti como Teus filhos, Senhor. Como homens e mulheres que precisam da Tua graça, que precisam da Tua presença, Senhor. Eu quero nessa noite, Pai, nos colocar diante de Ti, cada um dos Teus filhos. Cada homem, cada mulher, cada pessoa, que neste momento, Senhor, está na sua casa, está no seu local de trabalho, onde ela estiver, seja neste dia, ou seja, Senhor, em algum outro momento em que ela está recebendo agora essa oração. A minha oração, Senhor, é a oração que Tu disseste, orai para que o meu reino venha. Senhor, a minha oração é que o Teu reino venha sobre essa casa, que o Teu reino venha sobre essa família, que o Teu reino venha, Senhor, sobre este homem,
sobre essa mulher. Da mesma forma que o teu reino alcançou Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Da mesma maneira, Senhor, que as escamas caíram dos seus olhos. Da mesma maneira, Senhor, que homens e mulheres ao longo da história compreenderam que o teu reino é muito maior do que qualquer religião. Eu oro por esse teu filho, eu oro por essa tua filha. Eu oro pelo marido, pela esposa, eu oro pelas crianças, pelos idosos, eu oro pelos jovens, Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu oro por aquele que está enfermo, porque o teu reino é cura, é saúde, Senhor. Que o Senhor possa entrar nesse ambiente de doença, de enfermidade. Que o Senhor toque neste momento, Senhor, nos órgãos internos. Que o Senhor toque agora, Senhor, nesse tumor, nessa enfermidade, onde talvez o médico tenha desenganado. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Toque agora nesse corpo. Manifesta o teu reino na vida, no corpo dessa pessoa doente, como expressão da tua glória, Senhor. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo as perturbações, eu repreendo, Senhor, os temores, os medos. Eu repreendo, Senhor, o mal que faz com que essa pessoa não durma à noite, o mal que faz com que essa pessoa sofra de pesadelos. Eu oro nesta noite, neste momento, Senhor, que o teu reino entre nesse quarto de hospital, o teu reino entre neste lugar, o teu reino, Senhor, alcance essa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela paz dentro dessa casa, eu oro pela paz dentro deste lar, eu oro, Senhor, abençoando o chefe de família. Eu oro abençoando o pai, Senhor, que traz sobre os seus ombros a responsabilidade do sustento da sua casa. Eu oro pela mãe, eu oro pelos avós, pelas crianças, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, que a tua vontade venha à existência na vida dessa pessoa, que a tua vontade venha à existência sobre o seu lar, que a tua vontade venha à existência sobre essa vida, Senhor. Eu oro, Senhor, e encerro essa oração pedindo que as escamas caiam dos seus olhos. Que tu te reveles, Senhor, a essa pessoa, como o Senhor se revelou a Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer ter estado com você nessa noite. Eu tenho amado estar com você aqui nas noites de quarta-feira e eu já estava com as minhas anotações prontas desde segunda-feira, aguardando por esse momento. Não sei se a pastora quer dar um recado, quer dar um abraço aí, pastora. Um abraço para todos que estão nos ouvindo, né? Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que o Senhor volte o seu rosto para você, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida, que Ele tenha misericórdia de ti e que você tenha a oportunidade de ver Cristo revelado em tua presença. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Próxima quarta-feira a gente retorna às 20 horas. Tem algum aviso mais, pastor? Não? Deus te abençoe, então. Fica na paz, em nome de Jesus.